Capítulo 8. Os negócios da Emília. Desde essa aventura ficou Pedrinho com mania de caçadas. Mas caçadas de feras africanas. Queria leões, tigres, rinocerontes, elefantes, panteras. E queixava-se a Dona Benta, como se a boa senhora tivesse culpa, da pobreza do Brasil a respeito de feras. Chegou a propor-lhe que vendesse o sítio para comprar outro bem no centro de Uganda, que é a região da África mais rica em leões. Aqui nem dá gosto de morar, vovó, dizia ele, torcendo o nariz. Fora o jaguar, que outra fera possuímos? Só paca e veado e anta, uns pobres herbívoros que têm medo de gente. Eu queria mais era enfrentar peito a peito um rinoceronte. Dona Benta arrepiava-se com aquilo. Lera muita coisa sobre as grandes feras africanas e sabia que nenhuma existe mais traiçoeira e feroz do que o rinoceronte, com aquele seu terrível chifre no meio da testa. A pobre senhora esfriava de cabeça aos pés só ao lembrar-se do horror que seria uma chifrada de tal espeto. Veja, Anastácia, para que deu Pedrinho agora, dizia ela. Quer caçar rinocerontes. Não sei por quem puxou essa terrível inclinação. Tia Anastácia benzia-se. Ignorava o que fosse um rinoceronte, não tendo visto nenhum, nem no cinema, nem em sonhos, mas a simples palavra lhe metia medo. Rinoceronte? Credo! E o pior, continuou Dona Benta, é que quando essas crianças encasquetam fazer uma coisa, fazem mesmo. Elas viram e mexem e acabam caçando algum rinoceronte. Você vai ver. E assim aconteceu. Parece fábula, parece mentira do Barão de Munchausen. E, no entanto, é a verdade pura. Os netos de Dona Benta caçaram o rinoceronte de verdade. Como? Espere lá. Algum tempo depois do assalto das onças, havia chegado ao Rio de Janeiro um circo de cavalinhos que era uma verdadeira arca de Noé. Trazia enorme bicharada. 6 leões, 3 girafas, 4 tigres, zebras, hienas, focas, panteras, cangurus, jiboias e um formidável rinoceronte. Quando o Pedrinho leu nos jornais a notícia do grande acontecimento, ficou assanhadíssimo. Quis ir ao Rio de Janeiro ver as feras, chegando a escrever a Dona Tonica, sua mãe, pedindo licença e meios. Antes, porém, de receber qualquer resposta, um fato sensacional se deu no rio. O rinoceronte arrebentou as grades da jaula durante certa noite de temporal e fugiu. Fugiu para as matas da Tijuca, tomando depois rumo desconhecido. Esse fato causou o maior reboliço no Brasil inteiro. Os jornais não tratavam de outra coisa. Até uma revolução que estava marcada para aquela semana foi adiada, porque os conspiradores acharam mais interessante acompanhar o caso do rinoceronte do que dar tiro nos adversários. Um rinoceronte interna-se nas matas brasileiras. Era o título da notícia que vinha em letras graúdas em todos os jornais. Durante um mês, ninguém cuidou de mais nada.
Grande número de bombeiros e soldados da polícia foram mobilizados. Os melhores detetives do Rio aplicavam toda a sua esperteza em formar planos para a captura do misterioso animal. As forças do norte, que andavam caçando o Lampião, deixaram em paz esse bandido para também se dedicarem à caça do monstro. Dizem até que o próprio Lampião e seus companheiros pararam de assaltar as cidades para se entregar ao novo esporte: caça ao rinoceronte. Onde estaria ele? Nas florestas do Amazonas? Nas matas virgens do Espírito Santo? Ninguém sabia. Telegramas chegavam de todas as partes sugerindo pistas. Um de Manaus dizia: numa floresta a 10 léguas dessa cidade, foi visto dentro de um cerrado de Taquaraçus o vulto negro de um monstro que parece ser o tal rinoceronte. Pedimos providências. 5 detetives, numerosos bombeiros foram mandados de avião para aquele ponto, a fim de investigar. Descobriram-se tratar-se de uma vaca preta, que ficara entalada na moita de Tucuruçus. Outro telegrama do mesmo gênero veio da cidade de Cachoeiro, no Espírito Santo. Nas matas vizinhas, ouve-se urros que não são de onça, nem de animal nenhum conhecido por aqui. Pedimos enérgicas providências. O avião do detetive voou para lá. Era um papagaio que fugira de um jardim zoológico, no qual aprendera a imitar o urro de todos os animais. Onde estará o rinoceronte? Eis a pergunta que, da manhã à noite, se repetia pelo país inteiro. Onde poderia ter se escondido o tremembunda fera? Ninguém possuía elementos para responder. Ninguém sabia. Ninguém, exceto Emília. Parece um absurdo. Parecerá invenção de gente sem serviço e, no entanto, é a verdade pura. Só a pequenina boneca do sítio de Dona Benta sabia realmente onde estava escondido o monstro. O caso foi assim. Logo que naquela noite temporal o rinoceronte escapou da jaula e se internou nas matas da Tijuca, deu de andar sem rumo e foi varando, sempre para diante, num trote respeitável, até que, pela madrugada, surgiu na mata virgem do sítio de Dona Benta. Gostou do lugar e resolveu ficar por ali, pastando a viçosa folhagem das ervas que encontrou. A presença do rinoceronte causou grande reboliço entre os habitantes daquela mata. A capivara, que vivia tanto em terra como em água, atirou-se ao rio e não teve mais coragem de sair. As onças fugiram. Os macacos empoleiraram-se na mais alta de todas as árvores. Nenhum animal podia compreender um bicho tão estranho e tão monstruoso. Observando aquilo, os besouros da Emília resolveram correr e avisá-la. Foram ter com a boneca. Apareceu lá na mata um bicho que não se parece com bicho nenhum, nosso conhecido, informaram eles geniamente. Grande? Perguntou a boneca.
terá o tamanho de uma casinha de caipira. Emília calculou logo que fosse algum boi tresmalhado, mas pela descrição que os besouros fizeram, viu logo que não podia ser boi. De repente, teve uma ideia. Escutem, o tal monstro não é preto? Sim. Não tem o couro enrugado? É enrugadíssimo. Não tem um chifre só no meio da testa? Isso mesmo, um chifre pontudo. Come gente? Não, só come capim e folhas de árvore. Emília pôs-se a refletir, com a mãozinha no queixo. Ou era unicórnio, animal fabuloso que não existe, pensou consigo, ou era rinoceronte. E como Emília andasse com a cabeça cheia de rinocerontes, de tanto ouvir Pedrinho ler as notícias do rinoceronte que fugira do circo, imediatamente percebeu que se tratava do mesmo. É ele! Exclamou em voz alta. Que sorte tem Pedrinho! Quis um rinoceronte? Um rinoceronte apareceu! Ele quem? Indagaram os besouros com as tesquinhas franzidas. Ele! Repetiu a boneca fazendo uma tal cara de pavor que os besouros se puseram a tremer. Ele é ele! Não sabem? Emília teve preguiça de ensinar aqueles burrinhos o que era um rinoceronte. E para ainda mais os assustar, fez outra cara horrendíssima e repetiu em tom cavernoso. Ele! Os dois besouros desmaiaram. Emília deixou-os lá e voltou para casa sem pressa nenhuma. Pensando. Ciganinha como era, costumava tirar partido de tudo. Por isso estava se tornando a boneca mais rica do mundo. O acaso a fizera descobrir um rinoceronte. Pois bem, Emília iria vender esse rinoceronte a Pedrinho. Quando entrou na varanda, já trazia o seu plano formado. Pedrinho, disse ela, tem um bom negócio para propor. O menino estava espichado na cadeira espreguiçada, lendo os jornais recebidos. Ah, que bosta. Só volta. Emília iria vender esse rinoceronte a Pedrinho. Quando entrou na varanda, já trazia o seu plano formado. Pedrinho, disse ela, tem um bom negócio a propor. O menino estava espichado na cadeira espreguiçosa, lendo os últimos jornais recebidos. Sem tirar os olhos da notícia que lia, respondeu: já vem ela com os tais negócios. Negócios de boneca. Bobagens. Trata-se de um negócio muito sério, Pedrinho. Quando você souber o que é, vai arregalar os olhos desse tamanho. Pois então, desembuche logo e não amole,
disse ele sem tirar os olhos do jornal. Estou lendo uma notícia muito interessante sobre o rinoceronte fugido. Emília fingiu-se de interessada. Sim, e que diz a notícia? Diz que tudo isso, toda essa história de rinoceronte fugido, não passa de uma formidável peta. Não existe rinoceronte nenhum. O diretor do circo inventou o caso apenas para reclame. Que pena! Exclamou Boneca, fingindo tom compungido. Seria tão bom se fosse verdade. Eu logo vi que era peta, disse Pedrinho, querendo bancar o esperto. Percebi desde o começo que se tratava de uma formidável peta. Rinoceronte no Brasil, impossível. Esses animais não suportam o nosso clima. Emília sorriu de tal jeito que o menino desconfiou. De quem está rindo assim, boba? Da sua esperteza, Pedrinho. Bem dia, Anastácia, que você é um alho. Muito obrigado pelo elogio, mas alho ou cebola, deixe-me em paz. Olha, Emília, para ver se eu estou no pomar, ouviu? Então não quer fazer o negócio que veio propor? Pedrinho queria e não queria. Por fim, a curiosidade o venceu. Que negócio é? Vamos, diga logo. Emília preparou-se para apresentar o negócio. Antes, porém, fez um rodeio. Escute cá, Pedrinho. Quanto acha que vale um rinoceronte no Brasil? Responda. O menino tonteou com disparate. Não podia haver pergunta mais absurda e boba do que aquela. Ficou danado. Foi para isso que me veio interromper a leitura do jornal? Ora, falando sabão, viu? Novo sorriso finório da boneca que disse: Paz, paz, não se queime. Responda a minha pergunta. Dê um preço qualquer. Dá uma mole, Emília. Se continuar a insistir, leva um peteleco. Não sabe, disse ela, é natural. Um menino que jamais saiu do Brasil, que não esteve nem no Rio de Janeiro, é natural que não saiba o preço do rinoceronte. Está desculpado. Bobagem! Exclamou Pedrinho queimado. Então é preciso ter saído do Brasil, ter viajado pelo mundo, para saber uma coisa à toa como essa? Basta um pouco de raciocínio. Pois raciocine e responda a minha pergunta. Pedrinho pensou um bocado e disse: Vale contos de réis. O valor das coisas depende da raridade delas, diz vovó. Numa terra onde haja centenas de rinocerontes, um deles vale quanto? Vale o mesmo que um boi aqui ou uma vaca. Mas em terra onde não há nenhum, vale o que for pedido pelo seu dono. Eu, por exemplo, se fosse rico, era capaz de dar até 30 contos por um rinoceronte.
Bom, se fosse rico, dava 30 contos. E quanto dá sendo pobre? Tinha coragem de dar por um deles o carrinho de cabrito? Esse carrinho de cabrito constituía o orgulho do menino. Fora presente do Manuel Carapina, um carpinteiro que passara lá uns dias reformando o assoalho da casa. Pedrinho dava mais valor ao carrinho do que a todos os coches dourados de todos os reis da terra, pela simples razão de que o carrinho lhe pertencia e os coches pertenciam aos reis. Mas um rinoceronte era um rinoceronte, de modo que a resposta do menino foi a que podia ser. Um rinoceronte vale todos os carrinhos de cabritos do mundo inteiro, disse ele. Pois eu tenho um belo rinoceronte à venda, e se você quiser trocá-lo pelo carrinho, o negócio está feito. Basta! Gritou o menino. Se continuar a molar-me com essa história, vou lá no seu cantinho e quebro todos os seus brinquedos. Disse e absorveu-se de novo na leitura dos jornais. Emília não contara com aquela saída. Percebeu que nem Pedrinho, nem ninguém no mundo jamais acreditaria que ela realmente tivesse um rinoceronte para vender. E desse modo estava arriscada a perder um grande negócio. Talvez o melhor negócio de sua vida. Muito obrigado. Estamos avançando na história Caçada de Pedrinhos. Quem teve paciência e gostou e chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal. Isso incentiva, motiva a continuar fazendo essas atividades. Incentiva a leitura, incentiva a contação de história. Muito obrigado. Até a próxima história.